Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 26 a seguir. Nós, na quinta-feira passada, nós tratamos exatamente nesse versículo aí, 26, 27, e hoje vamos extrair mais uma importante lição aqui desse mesmo versículo. Pelo que eu estou vendo, vai demorar para a gente terminar o Evangelho de Lucas. Aleluia. Versículo de número 26 a seguir, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Grifo para o último versículo, os últimos versículos 32 e 33. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez aqui no versículo de número 26, olha bem: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Na quinta-feira passada nós falamos sobre a cidade de Nazaré. Nós falamos que Jesus era nazareno. Jesus era o homem de Nazaré, o moço de Nazaré. Ele era cidadão de Nazaré. Apesar de ter nascido em Belém, ele se criou em Nazaré, e ele era conhecido como o carpinteiro de Nazaré, o moço de Nazaré, e ele era de Nazaré. Essa é a história. Jesus era nazareno. E também, lógico, Jesus era filho de José, e nós aprendemos que ele era filho de José e filho de Maria, e isso foi muito importante para os nossos dias. Entendemos que Jesus era filho de Maria como homem, mas Maria não é mãe de Deus. Como Deus, Maria não é a mãe dele. Ele não tem mãe, ele só tem pai, que é o Deus Pai Criador. Glória a Deus. E José era o pai adotivo. Agora observe bem que aqui eu grifei que ele nasceu de Maria e José, da casa de Davi. Eu coloquei em vermelho, da casa de Davi. Por que da casa de Davi? Porque Jesus, ele teria que nascer desta linhagem. Por quê? Porque lá atrás, Deus fez uma promessa a Davi. Você sabe quando Deus fez essa promessa a Davi? Lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo 17, aonde Davi propõe no seu coração. Ele pensa o seguinte: Davi está no seu palácio, e ele olha e vê a arca do Senhor numa tenda, num tabernáculo, e ele diz assim: eu sou um homem natural, e vivo num palácio.
Deus lhe abençoe, meu filho. Eu sou um homem natural, um homem normal, como qualquer outro, e vivo num palácio. Enquanto que a arca, que significava a presença de Deus, está habitando numa tenda. Não, isso não está certo. Temos que construir um palácio para colocar esta arca, que representa a presença de Deus. Ele queria construir então uma casa para Deus na sua mente. Vou construir um palácio para Deus. Não pode ficar Deus morando numa tenda e eu morando num palácio. Então ele chama o profeta Natã. Ele chama o profeta Natã e fala para o profeta assim: olha, eu quero fazer isso, eu quero construir um palácio para Deus, quero construir um monumento onde colocar a arca da aliança. A proposta era tão boa que o profeta disse: faz o que está no teu coração, Davi, é de Deus isso aí. Só que quando o profeta vai indo embora, Deus fala com ele: volta lá e fala para Davi que ele não vai fazer isso não. Aí o profeta volta lá e diz para Davi: você não me construirá casa nenhuma. É isso que está registrado ali em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 até 17, quando o profeta Natã volta a Davi e diz para ele: você não vai construir casa para mim. E Deus, naquele dia, vendo a intenção de Davi, Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Davi, e essa aliança com Davi, ela envolve algumas coisas. Antes de eu chegar ali, irmão, eu tinha que ter falado isso aqui, mas eu vou. Aqui no versículo 12 e 13, depois eu volto ali. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Olha as palavras de Deus faladas a Davi. Deus falou isso a Davi. Qual que é a aliança que Deus estava fazendo aqui com Davi? Primeira coisa, você não vai construir o templo, mas o teu filho vai construir. O teu filho irá construir o templo. Segunda coisa que Deus estava prometendo, o trono de Salomão não seria tirado. Ninguém tiraria Salomão do trono. Ele seria próspero e o trono seria estabelecido. Terceira coisa que Deus estava prometendo a Davi é que a linhagem de Davi seria uma linhagem real que perduraria, não iria terminar, seria firmada. A dinastia de Davi, em outras palavras, a casa real de Davi, a linhagem real de Davi, ele seria do seu trono, nunca seria tirado rei, sempre seria rei da casa real de Davi. E também ele diz na promessa que o reino seria para sempre. O reino seria para sempre. Ele vai reinar para sempre. Mas como que vai reinar para sempre? Aí é que vem a pergunta, né? Davi não iria viver para sempre, porque Deus já estava falando que loguinho ele ia dormir. Salomão assumiria o reino, mas logo dormiria. E todos os filhos que nascessem iam descansando. Seria possível que todos esses reis seriam bem estabelecidos, prósperos, e seriam representantes do reino de Deus na terra? Nós vamos aprender hoje que não foi bem isso que aconteceu. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, irmão, sobre a descendência de Davi,
e já voltamos de novo na lição ali. Ó, Jesus é o descendente da mulher. Lá em Gênesis 3:15, Deus falou assim para a serpente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dela. Então, Jesus é o descendente da mulher. E Jesus teria que nascer da mulher. Ele não nasceria do homem. Amém? Quem está me entendendo? Quem está acordado diz amém? Ele teria que nascer da mulher. Ele não poderia vir ao mundo assim. Jesus apareceu. Ele teria que nascer da mulher. Foi da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça. Então ele nasceu da semente da mulher. Ele também é da linhagem de Abraão. Ele é filho de Abraão. Ele é da linhagem de Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Quem lembra? Lá em Gênesis capítulo de número 12 e versículo de número 2: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas em Abraão? Através de Cristo. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas, os moradores da Galácia. Aleluia. Coincidência, né? Gênesis 3:15, Gálatas 3:16. Aleluia. Quem achou, diga amém. Ih, não acha, esses aí não vão achar não. Está depois de Efésios, ou antes de Efésios, né? 3:16. Lê para nós aí. E a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Aleluia. É que ali Paulo está explicando. Quando fala a tua descendência, não está falando das tuas descendências, e sim a tua descendência. Porque para começo de história, irmão, talvez você não saiba, mas Abraão, ele é pai de duas religiões grandes aí, fora o cristianismo, que é os ismaelitas, a descendência de Ismael, são o islamismo. É Abraão, o fundador lá, o pai dessa religião também. Ele descende de Abraão, os ismaelitas. E os judeus descendem de Isaac. Então, da linhagem de Isaac tem os judeus. Da linhagem de Ismael tem o Islã. E tem os cristãos que estão espalhados por todo mundo. Tudo da linhagem de Abraão. Então não é as tuas descendências, é a tua descendência. Qual que é a descendência? E o Paulo está explicando ali. A tua descendência é Cristo. Através de Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas, são benditas. E daí, de Davi, ele é da linhagem de Abraão, ele é descendente da mulher, da descendente de Abraão e descendente de Davi. Isso teria que se cumprir em Cristo. Ele teria que vir descendente da mulher, descendente de Abraão e descendente de Davi. Glória a Deus. Agora tem uma questão muito importante aqui. Por causa da idolatria de Salomão, porque se você não sabe, Salomão no final do seu reino, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas e já estava bem idólatra, já tinha se perdido muito. Por causa da sua idolatria, quando ele morreu e o seu filho Reoboão assumiu o reinado, já quando ele assumiu, o reino se dividiu. Quando o Reoboão assumiu o reinado,
ele teve uma reunião com o povo, e o povo gritou para Reoboão assim: Reoboão, ameniza os impostos para nós, teu pai nos cobrava muitos impostos, diminui os impostos. Reoboão disse: voltem amanhã, eu darei a resposta amanhã. E ele foi e se consultou com os velhos, os idosos, e os idosos disseram: se o rei amenizar os impostos, o povo será teu para sempre, o povo vai se agradar do rei e será servo do rei para sempre. Aí ele foi se consultar com os jovens, amigos dele, e os amigos dele disseram: não, você não pode mostrar fraqueza, você deve ir lá e mostrar que quem manda é você, agora você é o rei. Aí o Reoboão disse assim: ó, o dedo mais fino, o meu dedo mais fino é mais grosso do que a cintura de meu pai, os impostos serão aumentados. E por causa disso o povo se dividiu, e ele perdeu naquele dia 10 tribos. O reino se dividiu. Reoboão ficou apenas com a tribo de Judá, da qual Davi vinha, da tribo de Judá, e o restante tudo foi embora. E mais tarde Jeroboão se tornou rei das 10 tribos, e ficou 2 reinos daí: o reino do sul e o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Ficou dividido esses reinos. Só que esses reinos, irmão, eles foram assim, ó. E nesse slide que eu coloquei aqui, esses que estão de verde foram reis mais ou menos, reis bons, que a Bíblia diz assim, ó: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só esses de verde aí, ó: Asa, Josias, Josafá e Ezequias. Esses aí fizeram o que era bom, o que Deus agradaria. O restante, tudo foi idólatra e pecou e foi terrivelmente mal. Aí o que aconteceu? Essas 10 tribos, ó, o reino de Israel, as 10 tribos, durou aproximadamente 200 anos só. Depois da divisão, 200 anos, acabou. Eles foram assimilados pelo Império Assírio. O Império Assírio destruiu essas 10 tribos. Ele acabou com esse reino, ele limpou todo mundo de lá, despovoou e trouxe outras pessoas para morar lá, e exilou o povo para sempre. E essas 10 tribos praticamente se perderam para sempre, não se encontravam mais. O reino de Judá, por outro lado, durou até o ano 586 a.C. Daí eles foram também exilados pelo Império Babilônico. O Império Babilônico daí, do rei Nabucodonosor, desterrou eles também, acabou com tudo. Ou seja, mas daí se acabaram os reinos, e a promessa que Deus fez a Davi, que o seu reino duraria para sempre, e agora? Deus não prometeu a Davi: ó, o seu reino será estabelecido, nunca vai faltar um rei da tua linhagem, e agora? Os reinos foram todos, acabou tudo, exilou tudo. Os impérios da época, o Império Assírio, o Império Babilônico, acabaram com tudo isso. E agora? Ó, o reino de Israel, 10 tribos, durou aproximadamente 200 anos, foi o que eu li. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque lá em João tem uma passagem que a mulher fala assim para Jesus: você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Não conversam com os samaritanos? Tu está desinformado? Por quê, irmão? Por que os judeus não se davam com os samaritanos, ou não queriam ter comunhão com os samaritanos, ou detestavam os samaritanos, cortavam volta dos samaritanos? Irmão, os livros históricos dizem que o judeu, para não passar em Samaria, ele dava uma volta enorme, ele não passava por lá. Sabe por quê? Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito importante, porque se você analisar o contexto histórico dos tempos de Jesus,
Você vai ver muito tempo ali a questão do samaritano, o bom samaritano. Era necessário passar por Samaria. Eles evitavam os samaritanos. E por que eles evitavam os samaritanos? Alguém sabe me responder por que disso? Não sabe? Então, é uma explicação não muito difícil de entender. O último rei de Israel chamava-se Oséias. Ele foi aprisionado pelo Império Assírio, a capital de Israel, e a capital de Israel, Samaria, foi assolada em 722 a.C. Foi até onde durou. Depois de 3 anos de cerco, ele cercou a cidade durante 3 anos e depois destruiu a cidade. Após isso, olha o que o Império Assírio fez, que era característico dos impérios antigos. Ele desterrou os moradores de Samaria, ele tirou de lá e exilou em outras terras, lançou para outros lugares. E os moradores desses outros lugares, ele trouxe e colocou em Samaria. Ele pegou o povo de Samaria, os israelitas, e jogou para outras nações. E o povo das outras nações, ele trouxe para cá. Por que os impérios faziam isso? Alguém sabe? Não sabe? É básico também, é uma estratégia para acabar com as revoltas. Porque quando a nação estava unida, eles iam se enturmando, criando seu exército, e quando via, estava lá guerreando de novo. Então o que fazia? Desmisturava tudo, pegava e esparramava para tudo quanto é lado. Aí era um monte de nação misturada, não tinha como se organizar para fazer uma rebelião. Está me entendendo? Era essa a estratégia. Só que daí o que aconteceu? Esse povo que foi trazido de outras nações para Israel, começou a conviver lá e gostou da religião dos israelitas, porque não foram todos deportados, alguns ficaram ali, não foram todos desterrados. Uma parte foi para outros países, outra parte ficou ali. Só que o governo se perdeu, o governo agora era assírio. Samaria se tornou a capital do governo assírio, ali naquela região. Essas nações foram começando a se apegar à cultura israelita e à religião israelita também. Então, o que aconteceu? Houve uma mistura de raças, aí houve o casamento de nações com israelitas, israelitas com outras nações, e isso, para a cultura judaica, é muito terrível. Eu não trouxe aqui, mas se tu tiver uma ideia, para tu ter uma ideia, tem um texto na Bíblia que Deus falou através do profeta que não estava contente porque havia casamento misto. Mulheres pagãs casadas com homens judeus e mulheres judias casadas com homem pagão. E o que foi feito? As mulheres pagãs foram despedidas para as suas nações. Acabou-se vários casamentos nesse dia, irmão. Estou falando sério. Porque não havia, Deus não aprovava essa mistura de raças. Não era para ter isso, não era para acontecer isso. Deus falou com Israel assim, vocês são o povo meu, exclusivamente meu, propriedade adquirida minha. Vocês não se familiarizam com outras nações, por causa dos deuses das outras nações. E por causa disso, os judeus que estavam ali, que se julgavam ainda puros, não conversavam com os samaritanos, detestavam os samaritanos. Eles não queriam amizade com os samaritanos, e eles já tipo assim, nós somos crentes, no nosso linguajar, nós somos crentes, vocês, sai dessa, vocês não são crente coisa nenhuma, vocês são sapecado, vocês não são crente de verdade não. Crente de verdade é nós somos da linhagem de Davi, nós somos adoradores no templo, vocês adoram em monte. Não, eles não aceitavam a religião dos samaritanos. Isso aqui é muito importante, irmão, para você entender contextos da Bíblia.
Porque os judeus não gostavam dos samaritanos? Por causa disso. Porque nessa divisão aí, esses exílios, essas coisas todas, houve uma mistura muito grande lá em Samaria, e por isso eles não queriam. Outra coisa, irmão, quando nós lemos a Bíblia, agora na primeira lição, nós falamos sobre o rei Herodes. Ué, mas e o rei Herodes? O rei da Judéia? E esse rei Herodes? Sabia que esse rei Herodes não tem nada a ver, irmão? Esse rei Herodes aqui, ele ganhou esse título do Império Romano. Mas na verdade, ele não era rei coisa nenhuma. Ele era apenas um governador daquela região, era tido como um rei, mas esse homem não era rei de coisa nenhuma. Por quê? Porque para ser rei, ele tinha que ser da linhagem de Davi, e ele não era. Os historiadores dizem que esse homem nem judeu era, ele era estrangeiro. Então ele estava usurpando uma posição que não era dele, não tinha nada a ver. Ele não é rei coisa nenhuma. Ele era rei para aquele povo ali, mas ele não pertencia à linhagem. O reino dele não estava aprovado por Deus, não tinha nada a ver. Era o rei Herodes que estava lá, mas rei coisa nenhuma. Está me entendendo? Agora vamos falar sobre Jesus, filho de Davi mesmo. Por que Jesus é filho de Davi? Em vários versículos da Bíblia, nós não vamos ler para ganhar tempo, né? Não quero ser muito extenso com os irmãos hoje. Em vários versículos da Bíblia mencionam Jesus como filho de Davi. Hoje nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, que o cego Bartimeu gritava atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não lemos? 2 vezes nós lemos isso. Mas também lá em Mateus, em Lucas, são passagens que Jesus é apresentado como filho de Davi. As pessoas oravam dizendo: Jesus, filho de Davi. Por que elas diziam assim? Porque a expressão Jesus, filho de Davi, está lembrando essa promessa de Deus, do parentesco do Messias com Davi, que Deus tinha prometido a Davi. Quando Deus fala ali no versículo 13, este terá seu reino eternamente, não estava falando de Salomão e nem do filho de Salomão, porque a linhagem de Salomão logo se acabou, irmão. Logo se dispersou tudo. Estava falando que da descendência de Davi nasceria um que teria um reino eterno, que teria um reino perpétuo, e esse só poderia ser Jesus. Só poderia ser Jesus. Agora, de qual linhagem Jesus descende? De Davi. De José ou de Maria? Qual das duas? Você acha que Jesus é filho de Davi por causa de José, ou Jesus é filho de Davi por causa de Maria? Eu já coloquei ali no slide. Às vezes confunde, irmão, porque Mateus traça uma linhagem e o Evangelho de Lucas traça outra linhagem. Mas se você for analisar, nas duas linhagens, Jesus descende de Davi. Eu vou tentar explicar aqui, quer ver? É melhor você ler na Bíblia, porque eu coloquei todo o texto ali, e daí fica difícil, né? Fica bem difícil. Na linhagem de José ali, né? Na linhagem de José, Jessé gerou o rei Davi. Jessé, pai de Davi. Davi gerou Salomão, que foi pai de Urias. E Salomão gerou Roboão, que é aquele que eu falei lá. E Reoboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou Acás, e assim por diante vai chegar, e até aqui no finalzinho, versículo 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Jesus o Cristo. Se chama o Cristo. Essa é a linhagem de José. Agora, se você pegar Lucas
Lucas capítulo 3 e o versículos de número 23, Lucas faz a linhagem, a cronologia ao contrário. Ele não vem lá de Davi para baixo, né? Não vem de Adão para baixo. Na verdade vai até Adão. Eu peguei de Davi porque é o que nos interessa. Ele não pega de Adão e vai até chegar a Jesus. Ele pega de Jesus e vai até Adão. Ele faz ao contrário. Mas se você observar aqui, ó, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã. Mas então não está falando de Maria? Não falou Maria aqui, falou? Não, irmão. Só que você observe bem que essa linhagem aqui é diferente da que nós lemos em Mateus. Aqui, ó, o pai de José, lá na linhagem de Mateus, está falando que é Jacó. Jacó gerou a José, e José gerou a Jesus, que é o pai de José, foi o pai de Jesus, esposo de Maria. Só que aqui, ó, José foi gerado de Eli. Eli? Mas não era Jacó? Sabe por quê? Porque na Bíblia, nesse tempo aqui, muito pouco se falava na mulher. A mulher não tinha voz ativa, autoridade ou coisa assim. Então, Eli aqui é o pai de Maria e não o pai de José. Mas por que está pai de José? Porque José é marido de Maria. Então, quando José casou-se com Maria, é como se José passasse a ser filho de Eli também. Então, essa linhagem, se você pegar, ela vai dar daquele jeito que eu passei aqui para você. Se você pegar, toda a linhagem aqui vai chegar em Maria e vai chegar em José. As duas vai terminar numa linhagem diferente aqui. Eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Não coloquei. Mas eu tenho uma figura que eu coloquei aqui na apostilinha minha, e esqueci de colocar ali, não deu tempo, que vai falar de todos os nomes. Fala de todos os nomes, mas são linhagens diferentes. A linhagem de Maria vem por aqui, a linhagem de José vem aqui, e as duas acabam lá em Jesus. Então, quando fala Jesus, filho de Davi, das duas linhagens, Jesus é filho de Davi. Da linhagem de Maria, ele é filho de Davi, e da linhagem de José, ele também é filho de Davi. José era da casa de Davi, Maria também era da casa de Davi. Compreenderam? Amém. Agora, para a gente encerrar, porque eu disse que eu seria bem breve hoje. Jesus é o rei que reinará para sempre. Amém? Mas quando? Quando Jesus vai reinar para sempre? Ele já reina? Ele veio, ele veio, ele habitou entre os homens, e sabe aqueles discípulos? Os discípulos de Jesus, eles achavam que Jesus ia montar um reino físico na terra. Por isso que eu falei, isso aqui é muito importante. Aquilo que está prometido para Davi, eles não achavam que era um negócio espiritual, que Jesus ia morrer na cruz e que o povo ia ser salvo através do sacrifício. Não, eles até conheciam as profecias, mas eles não queriam acreditar assim. Eles queriam acreditar que Jesus ia ser rei na terra, que o povo de Israel ia ser livre do Império Babilônico e que a nação de Israel seria a nação soberana, tipo o Império de Israel. Mais ou menos assim. Veio o Império Egípcio, morreu. Veio o Império Babilônico, morreu. Veio o Império Assírio, morreu. Veio o Império Grego, morreu. Veio o Império Romano, morreu. Agora vem o Império de Israel, e esse vai durar para sempre. Era assim que eles acreditavam. Só que não deu. Não deu. Por quê? Porque Jesus morreu lá na cruz. Eles queriam que fosse diferente. Eles queriam que Jesus entrasse com a entrada triunfal em Jerusalém, assumisse o comando, e daí pronto, irmão. Daí agora, só para cima.
Jesus morre, ressuscita, e ele vai reinar. Ele reinou? Está reinando? Colocaram acima da cruz assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Aí os fariseus ficaram loucos. Por que você não colocou: este é aquele que dizia ser o rei dos judeus? Ah, agora já foi, que está escrito, está escrito. Foi assim como me respondeu. Ele reina ou não, irmão? Reina? Como que ele reina? Ó, Jesus reina no coração, através do Espírito Santo, na minha vida. Mas na terra, Jesus não reina ainda. Ainda não. Quem que é o Deus deste século, segundo a Bíblia? O diabo. O diabo ainda tem ó, irmão, pensa bem. Se Jesus reinasse, quando Jesus estava na terra, o diabo não teria lhe oferecido: eu te dou os reinos desta terra, te dou tudo que você quiser. Como que o diabo poderia oferecer algo que não era dele? Está entendendo? Então quem ainda tem um governo limitado nesse mundo, ainda é o príncipe deste mundo, Satanás. Nós não somos daqui, irmão. Crente que vive nessa terra pensando que vai construir império aqui, está mais perdido que o povo de Israel quando veio Jesus. Está mais perdido que os fariseus. Porque nós não somos daqui. Por várias vezes a Bíblia explica que nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós estamos de passagem, nosso destino é Jerusalém. A nossa cidade celestial é Jerusalém e é para lá que nós estamos indo. Nós não somos daqui. Então, quando que Jesus vai reinar literalmente aqui? Ó, a cronologia é simples. A igreja está aqui. Essa é a era da igreja. O arrebatamento vai ser o start da ira de Deus com os homens, do acerto de Deus. Quando a igreja for arrebatada, a igreja tirada da terra, aí começa os 7 anos de tribulação aqui na terra. São tribulação e grande tribulação, que é dividido pela escatologia em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio, uma tribulação, onde o anticristo vai vir, vai ascender ao mundo, vai trazer propostas magníficas, vai enganar o povo de Israel. O povo de Israel vai achar que ele é o Messias, porque o povo de Israel não acredita que Jesus é o Messias. A igreja sabe que é, mas o povo de Israel diz: não, aquele ali era um homem que passou por aqui, mas ele era um impostor, o Messias ainda virá. E não assista vídeo de rabinos, porque eles falam horrores de Jesus, falam absurdos, é uma loucura. O islamismo diz que Jesus era um profeta. Jesus era um profeta, mas a igreja sabe que ele é o Messias que era aguardado, e ele veio, e ele vai reinar. Quando essa igreja for tirada daqui, os 7 anos de tribulação e grande tribulação acontecerem, quando o mundo está para pegar fogo mesmo, que Israel vai estar cercado para ser destruído para sempre, aí a Bíblia diz que ele vai aparecer lá no céu, e todo olho o verá. Pode acreditar que todo olho o verá. Eu acredito que até se não quiser ver, vai ver do mesmo jeito. Se fechar os olhos, vai continuar vendo, porque se a Bíblia diz que todo olho verá, vai ver, não vai ter para onde esconder. Ele virá, e quando ele vir, aí ele não vem para morrer na cruz, irmão. Aí ele vem para reinar. E a igreja? O que acontece com a igreja? A igreja foi arrebatada. O que vai acontecer com a igreja agora? A igreja vai ficar tocando harpa e deitado na rede do céu lá. Vai reinar com ele, irmão. Vai reinar com ele.
E os salvos da grande tribulação, porque na grande tribulação também haverá salvação. Apocalipse 20, versículo 4, diz que aqueles que não aceitaram a marca da besta e não negaram a palavra e o testemunho, e foram degolados por amor a Cristo, estes ressuscitarão e reinarão com Ele. Então, os salvos da grande tribulação, a igreja de Cristo e Cristo estabelecerão um reinado milenar. Esses reinados serão um milênio, mas aí terminou o milênio, Jesus não reina mais? Não, Ele continua rei para sempre, eternamente. Nós estamos falando de uma nova era. Quando a Bíblia termina lá em Apocalipse 22, e vi novos céus e nova terra, irmão, é novos céus e nova terra, compreenda assim, e é uma nova história. Nada do que faz sentido hoje vai fazer sentido depois. Nada do que você observa como grande hoje será alguma coisa no depois. Depois do juízo final, depois de novos céus e nova terra, é uma nova concepção. Mas Jesus nunca deixará de ser rei. E a igreja, entenda, a igreja não volta mais para a terra. A igreja é a esposa do Cordeiro, que permanece reinando com o Cordeiro. Você vai reinar para sempre, irmão. Então capricha aí, não desvia não. Não desvia não, porque o nosso general, o nosso rei, esse aí não vacilou não, foi até o fim. Por isso que ele disse, no mundo tereis tribulações, aflições, perturbações, xingamentos e tanta coisa, mas não percam a coragem, não percam a coragem, porque eu venci o mundo. Com isso ele está dizendo que você também vai vencer, porque ele já venceu por ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, para isso, irmão, hoje seria isso, não vou mais além, vou deixar a continuação para terça-feira que vem, quinta-feira que vem, que antes era nas terças, né? Quinta-feira que vem nós conversamos mais, para não confundir a cabeça dos irmãos. Se Deus quiser, quinta-feira nós saímos desses versículos aqui. Quero ver se eu trago uma lição bem exposta sobre o reinado do Messias. Amém? Vamos colocar de pé, orar. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, por esta palavra, ó Deus, pela vida eterna que o Senhor nos deu e por esse privilégio de ser participante do teu reino que é eterno, teu reino que dura para sempre, ó Deus. Continua conosco, nos dê vitória, ajuda-nos a vencer as tribulações e frustrações desta vida, para que possamos, ó Deus, ser achados dignos de estar contigo eternamente. Em nome de Jesus, dá força para o teu povo e graça para vencer as barreiras, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão para cá, glória a Deus, aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. A igreja diz amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo 26 a seguir. Nós, na quinta-feira passada, nós tratamos exatamente nesse versículo aí, 26, 27, e hoje vamos extrair mais uma importante lição aqui desse mesmo versículo. Pelo que eu estou vendo, vai demorar para a gente terminar o Evangelho de Lucas. Aleluia. Versículo de número 26 a seguir, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Grifo para o último versículo, né? Os últimos versículos 32 e 33. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez aqui no versículo de número 26, olha bem: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Na quinta-feira passada nós falamos sobre a cidade de Nazaré. Nós falamos que Jesus era nazareno. Jesus era o homem de Nazaré, o moço de Nazaré. Ele era cidadão de Nazaré. Apesar de ter nascido em Belém, ele se criou em Nazaré, e ele era conhecido como o carpinteiro de Nazaré, o moço de Nazaré, e ele era de Nazaré. Essa é a história. Jesus era nazareno. E também, lógico, Jesus era filho de José, e nós aprendemos que ele era filho de José e filho de Maria, e isso foi muito importante para os nossos dias. Entendemos que Jesus era filho de Maria como homem, mas Maria não é mãe de Deus. Como Deus, Maria não é a mãe dele. Ele não tem mãe, ele só tem pai, que é o Deus Pai Criador. Glória a Deus. E José era o pai adotivo. Agora observe bem que aqui eu grifei que ele nasceu de Maria e José, da casa de Davi. Eu coloquei em vermelho, da casa de Davi. Por que da casa de Davi? Porque Jesus, ele teria que nascer desta linhagem. Por quê? Porque lá atrás, Deus fez uma promessa a Davi. Você sabe quando Deus fez essa promessa a Davi? Lá em 2 Samuel, capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo 17, aonde Davi propõe no seu coração. Ele pensa o seguinte: Davi está no seu palácio, e ele olha e vê a arca do Senhor numa tenda, num tabernáculo, e ele diz assim: eu sou um homem natural, e vivo num palácio. Que Deus lhe abençoe, meu filho. Eu sou um homem natural, um homem normal, como qualquer outro, e vivo num palácio, enquanto que a arca, que significava a presença de Deus, está habitando numa tenda. Não, isso não está certo. Temos que construir um palácio para colocar esta arca, que representa a presença de Deus. Ele queria construir então uma casa para Deus na sua mente. Vou construir um palácio para Deus. Não pode ficar Deus morando numa tenda e eu morando num palácio. Então ele chama o profeta Natã. Ele chama o profeta Natã e fala para o profeta assim: olha, eu quero fazer isso, eu quero construir um palácio para Deus, quero construir um monumento onde colocar a arca da aliança. A proposta era tão boa que o profeta disse: faz o que está no teu coração, Davi, é de Deus isso aí. Só que quando o profeta vai indo embora, Deus fala com ele: volta lá,
e fala para Davi que ele não vai fazer isso não. Aí o profeta volta lá e diz para Davi: você não me construirá casa nenhuma. É isso que está registrado ali em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 até 17, quando o profeta Natã volta a Davi e diz para ele: você não vai construir casa para mim. E Deus, naquele dia, vendo a intenção de Davi, Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Davi. E essa aliança com Davi, ela envolve algumas coisas. Antes de eu chegar ali, irmão, tinha que ter falado isso aqui. Mas eu vou. Aqui no versículo 12 e 13, depois eu volto ali. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Olha as palavras de Deus faladas a Davi. Deus falou isso a Davi. Qual que é a aliança que Deus estava fazendo aqui com Davi? Primeira coisa, você não vai construir o templo, mas o teu filho vai construir. O teu filho irá construir o templo. Segunda coisa que Deus estava prometendo, o trono de Salomão não seria tirado. Ninguém tiraria Salomão do trono. Ele seria próspero e o trono seria estabelecido. Terceira coisa que Deus estava prometendo a Davi é que a linhagem de Davi seria uma linhagem real que perduraria, não iria terminar, seria firmada. A dinastia de Davi, em outras palavras, a casa real de Davi, a linhagem real de Davi, ele seria do seu trono, nunca seria tirado rei, sempre seria rei da casa real de Davi. E também ele diz na promessa que o reino seria para sempre. O reino seria para sempre. Ele vai reinar para sempre. Mas como que vai reinar para sempre? Aí é que vem a pergunta, né? Davi não iria viver para sempre, porque Deus já estava falando que loguinho ele ia dormir. Salomão assumiria o reino, mas logo dormiria. E todos os filhos que nascessem iam descansando. Seria possível que todos esses reis seriam bem estabelecidos, prósperos, e seriam representantes do reino de Deus na terra? Nós vamos aprender hoje que não foi bem isso que aconteceu. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, irmão, sobre a descendência de Davi, e já voltamos de novo na lição ali. Jesus é o descendente da mulher. Lá em Gênesis 3:15, Deus falou assim para a serpente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça dela. Então, Jesus é o descendente da mulher. E Jesus teria que nascer da mulher. Ele não nasceria do homem. Amém? Quem está me entendendo? Quem está acordado diz amém? Ele teria que nascer da mulher. Ele não poderia vir ao mundo assim. Jesus apareceu. Ele teria que nascer da mulher. Foi da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a tua cabeça. Então ele nasceu da semente da mulher. Ele também é da linhagem de Abraão. Ele é filho de Abraão. Ele é da linhagem de Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Quem lembra
lá em Gênesis capítulo de número 12 e versículo de número 2: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas em Abraão? Através de Cristo. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas, os moradores da Galácia. Aleluia. Coincidência, né? Gênesis 3:15, Gálatas 3:16. Aleluia. Quem achou, diga amém. Ih, não acha, esses aí não vão achar não. Está depois de Efésios, ou antes de Efésios, né? 3:16. Vem para nós aí. E a sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Aleluia. É que ali Paulo está explicando, quando fala a tua descendência, não está falando das tuas descendências, e sim a tua descendência. Porque para começo a história, irmão, talvez você não saiba, mas Abraão, ele é pai de duas religiões grandes aí, fora o cristianismo, que é os ismaelitas, a descendência de Ismael, são o islamismo. É Abraão, o fundador lá, o pai dessa religião também. Ele descende de Abraão, os ismaelitas. E os judeus descendem de Isaac. Então, da linhagem de Isaac tem os judeus, da linhagem de Ismael tem o Islã, e tem os cristãos que estão espalhados por todo mundo, tudo da linhagem de Abraão. Então não é as tuas descendências, é a tua descendência. Qual que é a descendência? E o Paulo está explicando ali, a tua descendência é Cristo. Através de Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas, são benditas. E daí, de Davi, ele é da linhagem de Abraão, ele é descendente da mulher, da descendente de Abraão e descendente de Davi. Isso teria que se cumprir em Cristo. Ele teria que vir descendente da mulher, descendente de Abraão e descendente de Davi. Glória a Deus. Agora tem uma questão muito importante aqui. Por causa da idolatria de Salomão, porque se você não sabe, Salomão no final do seu reino, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas e já estava bem idólatra, já tinha se perdido muito. Por causa da sua idolatria, quando ele morreu e o seu filho Reoboão assumiu o reinado, já quando ele assumiu, o reino se dividiu. Quando Reoboão assumiu o reinado, ele teve uma reunião com o povo, e o povo gritou para Reoboão assim: Reoboão, ameniza os impostos para nós, teu pai nos cobrava muitos impostos, diminui os impostos. Reoboão disse: voltem amanhã, eu darei a resposta amanhã. E ele foi e se consultou com os velhos, os idosos, e os idosos disseram: se o rei amenizar os impostos, o povo será teu para sempre, o povo vai se agradar do rei e será servo do rei para sempre. Aí ele foi se consultar com os jovens, amigos dele, e os amigos dele disseram: não, você não pode mostrar fraqueza, você deve ir lá e mostrar que quem manda é você, agora você é o rei. Aí o Reoboão disse assim: ó, o dedo mais fino, o meu dedo mais fino é mais grosso
do que a cintura de meu pai. Os impostos serão aumentados. E por causa disso o povo se dividiu. E ele perdeu naquele dia 10 tribos. O reino se dividiu. Reoboão ficou apenas com a tribo de Judá, da qual Davi vinha, da tribo de Judá, e o restante tudo foi embora. E mais tarde Jeroboão se tornou rei das 10 tribos, e ficou 2 reinos daí, o reino do sul e o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Ficou dividido esses reinos. Só que esses reinos, irmão, eles foram assim, ó. E nesse slide que eu coloquei aqui, esses que estão de verde foram reis mais ou menos, reis bons, que a Bíblia diz assim, ó: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só esses de verde aí, ó: Asa, Josias, Josafá e Ezequias. Esses aí fizeram o que era bom, o que Deus agradaria. O restante, tudo foi idólatra e pecou e foi terrivelmente mal. Aí o que aconteceu? Essas 10 tribos, ó, o reino de Israel, as 10 tribos, durou aproximadamente 200 anos só. Depois da divisão, 200 anos, acabou. Eles foram assimilados pelo Império Assírio. O Império Assírio destruiu essas 10 tribos. Ele acabou com esse reino, ele limpou todo mundo de lá, despovoou e trouxe outras pessoas para morar lá e exilou o povo para sempre. E essas 10 tribos praticamente se perderam para sempre, não se encontravam mais. O reino de Judá, por outro lado, durou até o ano 586 a.C. Daí eles foram também exilados pelo Império Babilônico. O Império Babilônico daí, do rei Nabucodonosor, desterrou eles também, acabou com tudo. Ou seja, mas daí se acabaram os reinos, e a promessa que Deus fez a Davi, que o seu reino duraria para sempre, e agora? Deus não prometeu a Davi, ó, o seu reino será estabelecido, nunca vai faltar um rei da tua linhagem, e agora? Os reinos foram todos, acabou tudo, exilou tudo. Os impérios da época, o Império Assírio, o Império Babilônico, acabaram com tudo isso. E agora? Ó, o reino de Israel, 10 tribos, durou aproximadamente 200 anos, foi o que eu li. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque lá em João tem uma passagem que a mulher fala assim para Jesus: você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Não conversam com os samaritanos? Tu está desinformado? Por quê, irmão? Por que os judeus não se davam com os samaritanos, ou não queriam ter comunhão com os samaritanos, ou detestavam os samaritanos, cortavam volta dos samaritanos? Irmão, os livros históricos dizem que o judeu, para não passar em Samaria, ele dava uma volta enorme, ele não passava por lá. Sabe por quê? Isso aqui é muito importante, irmão. Isso aqui é muito importante, porque se você analisar o contexto histórico dos tempos de Jesus, você vai ver muito tempo ali a questão do samaritano, o bom samaritano. Era necessário passar por Samaria. Eles evitavam os samaritanos. E por que eles evitavam os samaritanos? Alguém sabe me responder por que disso? Não sabe? Então, é uma explicação não muito difícil de entender. O último rei de Israel chamava-se Oséias. Ele foi aprisionado pelo Império Assírio, a capital de Israel, e a capital de Israel, Samaria, foi assolada em 722 a.C. Foi até onde durou. Depois de 3 anos de cerco, ele cercou a cidade durante 3 anos e depois destruiu a cidade. Após isso, olha o que o Império Assírio fez, que era característico dos impérios antigos.
ele desterrou os moradores de Samaria, ele tirou de lá e exilou em outras terras, lançou para outros lugares. E os moradores desses outros lugares, ele trouxe e colocou em Samaria. Ele pegou o povo de Samaria, os israelitas, e jogou para outras nações. E o povo das outras nações, ele trouxe para cá. Por que os impérios faziam isso? Alguém sabe? Não sabe? É básico também, é uma estratégia para acabar com as revoltas. Porque quando a nação estava unida, eles iam se enturmando, criando seu exército, e quando via, estava lá guerreando de novo. Então o que fazia? Desmisturava tudo, pegava e esparramava para tudo quanto é lado. Aí era um monte de nação misturada, não tinha como se organizar para fazer uma rebelião. Está me entendendo? Era essa a estratégia. Só que daí o que aconteceu? Esse povo que foi trazido de outras nações para Israel, começou a conviver lá e gostou da religião dos israelitas, porque não foram todos deportados, alguns ficaram ali, não foram todos desterrados. Uma parte foi para outros países, outra parte ficou ali. Só que o governo se perdeu, o governo agora era assírio. Samaria se tornou a capital do governo assírio, ali naquela região. Essas nações foram começando a se apegar à cultura israelita e à religião israelita também. Então, o que aconteceu? Houve uma mistura de raças, aí houve o casamento de nações com israelitas, israelitas com outras nações, e isso, para a cultura judaica, é muito terrível. Eu não trouxe aqui, mas se tu tiver uma ideia, para tu ter uma ideia, tem um texto na Bíblia que Deus falou através do profeta que não estava contente porque havia casamento misto, mulheres pagãs casadas com homens judeus e mulheres judias casadas com homem pagão. E o que foi feito? As mulheres pagãs foram despedidas para as suas nações. Acabou-se vários casamentos nesse dia, irmão. Estou falando sério. Porque não havia, Deus não aprovava essa mistura de raças. Não era para ter isso, não era para acontecer isso. Deus falou com Israel assim, ó: vocês são o povo meu, exclusivamente meu, propriedade adquirida minha. Vocês não se familiarizam com outras nações, por causa dos deuses das outras nações. E por causa disso, os judeus que estavam ali, que se julgavam ainda puros, não conversavam com os samaritanos, detestavam os samaritanos. Eles não queriam amizade com os samaritanos, e eles já tipo assim: nós somos crentes, no nosso linguajar, nós somos crentes, vocês, sai dessa, vocês não são crente coisa nenhuma, vocês são sapecado, vocês não são crente de verdade não. Crente de verdade é nós somos da linhagem de Davi, nós somos adoradores no templo, vocês adoram em monte. Não, eles não aceitavam a religião dos samaritanos. Isso aqui é muito importante, irmão, para você entender contextos da Bíblia. Por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Por causa disso. Porque nessa divisão aí, esses exílios, essas coisas todas, houve uma mistura muito grande lá em Samaria, e por isso eles não queriam. Outra coisa, irmão, quando nós lemos a Bíblia, agora na primeira lição, nós falamos sobre o rei Herodes. Mas e o rei Herodes? O rei da Judéia? E esse rei Herodes? Sabia que esse rei Herodes não tem nada a ver, irmão? Esse rei Herodes aqui, ele ganhou esse título do Império Romano, mas na verdade ele não era rei coisa nenhuma. Ele era apenas um governador daquela região, era tido como um rei, mas esse homem não era rei de coisa nenhuma. Por quê? Porque para ser rei, ele tinha que ser da linhagem de Davi, e ele não era. Os historiadores dizem que esse homem nem judeu era.
Ele era estrangeiro. Então, ele estava usurpando uma posição que não era dele. Não tinha nada a ver. Ele não é rei, coisa nenhuma. Ele era rei para aquele povo ali, mas ele não pertencia à linhagem. O reino dele não estava aprovado por Deus, não tinha nada a ver. Era o rei Herodes que estava lá, mas rei coisa nenhuma. Está me entendendo? Agora vamos falar sobre Jesus, filho de Davi mesmo. Por que Jesus é filho de Davi? Em vários versículos da Bíblia, nós não vamos ler para ganhar tempo, né? Não quero ser muito extenso com os irmãos hoje. Em vários versículos da Bíblia mencionam Jesus como filho de Davi. Hoje nós lemos aqui em Marcos capítulo 10, que o cego Bartimeu gritava atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não lemos? 2 vezes nós lemos isso. Mas também lá em Mateus, em Lucas, são passagens que Jesus é apresentado como filho de Davi. As pessoas oravam dizendo: Jesus, filho de Davi. Por que elas diziam assim? Porque a expressão Jesus, filho de Davi, está lembrando essa promessa de Deus, do parentesco do Messias com Davi, que Deus tinha prometido a Davi. Quando Deus fala ali no versículo 13, este terá seu reino eternamente, não estava falando de Salomão e nem do filho de Salomão, porque a linhagem de Salomão logo se acabou, irmão. Logo se dispersou tudo. Estava falando que da descendência de Davi nasceria um que teria um reino eterno, que teria um reino perpétuo. E esse só poderia ser Jesus. Só poderia ser Jesus. Agora, de qual linhagem Jesus descende? De Davi. De José ou de Maria? Qual das duas? Você acha que Jesus é filho de Davi por causa de José? Ou Jesus é filho de Davi por causa de Maria? Eu já coloquei ali no slide. Às vezes confunde, irmão, porque Mateus traça uma linhagem e o Evangelho de Lucas traça outra linhagem. Mas se você for analisar, nas duas linhagens, Jesus descende de Davi. Eu vou tentar explicar aqui, quer ver? É melhor você ler na Bíblia, porque eu coloquei todo o texto ali, e daí fica difícil, né? Fica bem difícil. Na linhagem de José ali, né? Na linhagem de José, Jessé gerou o rei Davi. Jessé, pai de Davi. Davi gerou Salomão, que foi pai de Urias. E Salomão gerou Roboão, que é aquele que eu falei lá. E Reoboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou Acás, e assim por diante vai chegar, e até aqui no finalzinho, versículo 15, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Jesus o Cristo. Se chama o Cristo. Essa é a linhagem de José. Agora, se você pegar Lucas capítulo 3 e o versículos de número 23, Lucas faz a linhagem, a cronologia ao contrário. Ele não vem lá de Davi para baixo, né? Não vem de Adão para baixo. Na verdade, vai até Adão. Eu peguei de Davi porque é o que nos interessa. Ele não pega de Adão e vai até chegar a Jesus. Ele pega de Jesus e vai até Adão. Ele faz ao contrário. Mas se você observar aqui, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã. Mas então não está falando de Maria? Não falou Maria aqui, falou? Não, irmão. Só que você observe bem que essa linhagem aqui é diferente da que nós lemos em Mateus. Aqui, o pai de José,
lá na linhagem de Mateus, está falando que é Jacó. Jacó gerou a José, e José gerou a Jesus, que é o pai de José, foi o pai de Jesus, esposo de Maria. Só que aqui, ó, José foi gerado de Eli. Eli? Mas não era Jacó? Sabe por quê? Porque na Bíblia, nesse tempo aqui, muito pouco se falava na mulher. A mulher não tinha voz ativa, autoridade ou coisa assim. Então, Eli aqui é o pai de Maria, e não o pai de José. Mas por que está pai de José? Porque José é marido de Maria. Então, quando José casou-se com Maria, é como se José passasse a ser filho de Eli também. Então, essa linhagem, se você pegar, ela vai dar daquele jeito que eu passei aqui para você. Se você pegar, toda a linhagem aqui vai chegar em Maria e vai chegar em José. As duas vai terminar numa linhagem diferente aqui. Eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Não coloquei. Mas eu tenho uma figura que eu coloquei aqui na apostilinha minha, e esqueci de colocar ali, não deu tempo, que vai falar de todos os nomes. Fala de todos os nomes, mas são linhagens diferentes. A linhagem de Maria vem por aqui, a linhagem de José vem aqui, e as duas acabam lá em Jesus. Então, quando fala Jesus, filho de Davi, das duas linhagens, Jesus é filho de Davi. Da linhagem de Maria, ele é filho de Davi, e da linhagem de José, ele também é filho de Davi. José era da casa de Davi, Maria também era da casa de Davi. Compreenderam? Amém. Agora, para a gente encerrar, porque eu disse que eu seria bem breve hoje. Jesus é o rei que reinará para sempre. Amém? Mas quando? Quando Jesus vai reinar para sempre? Ele já reina? Ele veio, ele veio, ele habitou entre os homens, e sabe aqueles discípulos? Os discípulos de Jesus, eles achavam que Jesus ia montar um reino físico na terra. Por isso que eu falei, isso aqui é muito importante. Aquilo que está prometido para Davi, eles não achavam que era um negócio espiritual, que Jesus ia morrer na cruz e que o povo ia ser salvo através do sacrifício. Não, eles até conheciam as profecias, mas eles não queriam acreditar assim. Eles queriam acreditar que Jesus ia ser rei na terra, que o povo de Israel ia ser livre do Império Babilônico e que a nação de Israel seria a nação soberana, tipo o Império de Israel. Mais ou menos assim, veio o Império Egípcio, morreu. Veio o Império Babilônico, morreu. Veio o Império Assírio, morreu. Veio o Império Grego, morreu. Veio o Império Romano, morreu. Agora vem o Império de Israel, e esse vai durar para sempre. Era assim que eles acreditavam. Só que não deu. Não deu. Por quê? Porque Jesus morreu lá na cruz. Eles queriam que fosse diferente. Eles queriam que Jesus entrasse com a entrada triunfal em Jerusalém, assumisse o comando, e daí pronto, irmão. Daí agora, só para cima. Jesus morre, ressuscita, e ele vai reinar. Ele reinou? Está reinando? Colocaram em cima da cruz assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Aí os fariseus ficaram loucos. Por que você não colocou: este é aquele que dizia ser o rei dos judeus? Agora já foi, que está escrito, está escrito. Foi assim como me respondeu. Ele reina ou não, irmão? Reina? Como que ele reina? Jesus reina no coração, através do Espírito Santo, na minha vida. Mas na terra, Jesus não reina ainda. Ainda não.
Quem que é o Deus deste século, segundo a Bíblia? O diabo. O diabo ainda tem ó, irmão, pensa bem, se Jesus reinasse, quando Jesus estava na terra, o diabo não teria lhe oferecido: eu te dou os reinos desta terra, te dou tudo que você quiser. Como que o diabo poderia oferecer algo que não era dele? Está entendendo? Então quem ainda tem um governo limitado nesse mundo, ainda é o príncipe deste mundo, Satanás. Nós não somos daqui, irmão. Crente que vive nessa terra pensando que vai construir império aqui, está mais perdido que o povo de Israel quando veio Jesus. Está mais perdido que os fariseus, porque nós não somos daqui. Por várias vezes a Bíblia explica que nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós estamos de passagem, nosso destino é Jerusalém. A nossa cidade celestial é Jerusalém e é para lá que nós estamos indo. Nós não somos daqui. Então, quando que Jesus vai reinar literalmente aqui? Ó, a cronologia é simples. A igreja está aqui. Essa é a era da igreja. O arrebatamento vai ser o start da ira de Deus com os homens, do acerto de Deus. Quando a igreja for arrebatada, a igreja tirada da terra, aí começa os 7 anos de tribulação aqui na terra. São tribulação e grande tribulação, que é dividido pela escatologia em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio, uma tribulação, onde o anticristo vai vir, vai ascender ao mundo, vai trazer propostas magníficas, vai enganar o povo de Israel. O povo de Israel vai achar que ele é o Messias, porque o povo de Israel não acredita que Jesus é o Messias. A igreja sabe que é, mas o povo de Israel diz: não, aquele ali era um homem que passou por aqui, mas ele era um impostor, o Messias ainda virá. E não assista vídeo de rabinos, porque eles falam horrores de Jesus, falam absurdos, é uma loucura. O islamismo diz que Jesus era um profeta. Jesus era um profeta, mas a igreja sabe que ele é o Messias que era aguardado, e ele veio, e ele vai reinar. Quando essa igreja for tirada daqui, os 7 anos de tribulação e grande tribulação acontecerem, quando o mundo está para pegar fogo mesmo, que Israel vai estar cercado para ser destruído para sempre, aí a Bíblia diz que ele vai aparecer lá no céu, e todo olho o verá. Pode acreditar que todo olho o verá. Eu acredito que até se não quiser ver, vai ver do mesmo jeito. Se fechar os olhos, vai continuar vendo, porque se a Bíblia diz que todo olho verá, vai ver, não vai ter para onde esconder. Ele virá, e quando ele vir, aí ele não vem para morrer na cruz, irmão. Aí ele vem para reinar. E a igreja? O que acontece com a igreja? A igreja foi arrebatada. O que vai acontecer com a igreja agora? A igreja vai ficar tocando harpa e deitado na rede do céu lá. Vai reinar com ele, irmão. Vai reinar com ele. E os salvos da grande tribulação, porque na grande tribulação também haverá salvação. Apocalipse 20, versículo 4, diz que aqueles que não aceitaram a marca da besta e não negaram a palavra e o testemunho, e foram degolados por amor a Cristo, estes ressuscitarão e reinarão com ele. Então, os salvos da grande tribulação, a igreja de Cristo e Cristo estabelecerão um reinado milenar. Esses reinados serão um milênio. Mas aí terminou o milênio, Jesus não reina mais? Não, ele continua rei para sempre, eternamente. Nós estamos falando de uma nova era. Quando a Bíblia termina lá em Apocalipse 22, e vi novos céus e nova terra, irmão, é novos céus e nova terra. Compreenda assim,
e é uma nova história. Nada do que faz sentido hoje vai fazer sentido depois. Nada do que você observa como grande hoje será alguma coisa no depois. Depois do juízo final, depois de novos céus e nova terra, é uma nova concepção. Mas Jesus nunca deixará de ser rei. E a igreja, entenda, a igreja não volta mais para a terra. A igreja é a esposa do Cordeiro, que permanece reinando com o Cordeiro. Você vai reinar para sempre, irmão. Então capricha aí, não desvia não. Não desvia não, porque o nosso general, o nosso rei, esse aí não vacilou não, foi até o fim. Por isso que ele disse, no mundo tereis tribulações, aflições, perturbações, xingamentos e tudo, tanta coisa, mas não percam a coragem, não percam a coragem, porque eu venci o mundo. Com isso ele está dizendo que você também vai vencer, porque ele já venceu por ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bom, para isso, irmão, hoje seria isso, não vou mais além, vou deixar a continuação para terça-feira que vem, quinta-feira que vem, é que antes era nas terças, né? Quinta-feira que vem nós conversamos mais, para não confundir a cabeça dos irmãos. Se Deus quiser, quinta-feira nós saímos desses versículos aqui. Quero ver se eu trago uma lição bem exposta sobre o reinado do Messias. Amém? Vamos colocar de pé, orar. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, por esta palavra, ó Deus, pela vida eterna que o Senhor nos deu e por esse privilégio de ser participante do teu reino que é eterno, teu reino que dura para sempre, ó Deus. Continua conosco, nos dê vitória, ajuda-nos a vencer as tribulações e frustrações desta vida, para que possamos, ó Deus, ser achados dignos de estar contigo eternamente. Em nome de Jesus, dá força para o teu povo e graça para vencer as barreiras, em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão para cá, glória a Deus, aleluia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. A igreja diz amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus.